Não aparece ninguém aqui. Eu já tô ali. Você agora entrou agora. Bom, não vou ficar esperando muito não. Olha só. O conteúdo hoje, nesse minuto de cultura, é sobre a Bíblia. Quer dizer, então, o que nós já fizemos? Nós já fizemos uma introdução geral, pertinente apenas ao conteúdo religião. Então, nós não falamos em nenhum dos temas, né? Cada conteúdo são tratados por temas, vocês lembram disso, né? Então, por exemplo, os grandes temas que nós vamos ver nessa introdução, no conteúdo, né? É a Gênese, tem vários tópicos, tem o Êxodo a Deuteronômio, né? Tem os livros históricos, tem Sabedorias e Profeta, tem os Evangelhos, né? E tem finalmente os Atos, Epístolas e Apocalipse. Então hoje, o tema que nós vamos tratar é o Gênesis. E nós vamos tratar que ele tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, acho que tem uns 13 tópicos. E, como sempre, nós vamos fazer de 2 em 2. Né? Hoje, então, a gente faz o primeiro, depois o que a gente faz? A gente desliga e liga de novo para passar para ver o outro. Né? E, bom, e outro, como sempre, também é que sempre, toda vez que a gente vai começar um tema, a gente faz uma introdução, tá certo? Então hoje, como são dois, um vai ser a introdução do tema Gênesis e o outro vai ser, nós vamos tratar da criação, né? Quando Deus disse assim, Deus disse, haja luz. Então começa a criação, não faça a luz, qualquer coisa desse tipo. Bom, então vamos começar com a introdução, tá? Que vai ser o primeiro, depois a gente desliga e faz o segundo. E simplesmente a gente faz isso para poder não dar muito trabalho, senão tem que ficar cortando, entendeu? Aí já. Bom, nessa introdução é o seguinte: a Bíblia, né? A gente tem certeza que a Bíblia, né? Fazendo assim uma linha do tempo da Bíblia, do Gênesis, né? Para ser mais exato, não é da Bíblia toda, não, só do Gênesis. Ao longo de 6 dias, Deus cria o mundo e então descansa no sétimo. Não é isso? Todo mundo sabe? Depois, Deus cria Adão e Eva, os primeiros homem e mulher que vivem no Jardim do Éden. Depois, Adão e Eva comem do fruto proibido e Deus os expulsa do Éden.
Caim mata seu irmão Abel, no primeiro exemplo de assassinato da Bíblia. Deus inunda a terra e só poupa o patriarca Noé e os que o acompanham na arca. Deus destrói a Torre de Babel e espalha as pessoas pelo mundo. Deus faz aliança com Abraão para que o adore, que Deus seja adorado, e a nenhum outro Deus. Sodoma e Gomorra são destruídas por Deus, porque seus habitantes são pecadores. Deus testa Abraão, pedindo que sacrifique seu filho Isaque. Abraão prova sua lealdade. Esaú vende sua primogenitura ao irmão Jacó em troca de comida. Jacó engana seu idoso pai Isaque para que o abençoe fingindo ser Esaú. Jacó luta com Deus em Peniel e em seguida ganha um novo nome. Jacó ganha o nome de Israel. Olha, que enganou o divino pai. Hein? Enganou o Isaac, né? E ganha o nome de Israel, que faça ser até hoje. José é vendido como escravo pelos irmãos invejosos por ele ser o favorito do pai. O faraó designa José como seu segundo em comando, após ele interpretar seus sonhos. Reencontrando José, Jacó morre após abençoar cada um de seus 12 filhos. José morre no Egito, pedindo à família que leve seus ossos quando for embora. Tudo bem? Uhum. Essa é a linha do tempo do Gênesis. Hein? Então, Gênesis significa a origem de tudo. Para os judeus, Gênesis é o primeiro dos 5 livros do Torá, que é o chamado Pentateuco, em grego. Né? Penta quer dizer 5, né? Então ele é o primeiro dos 5 livros do Gênesis, do Torá, que abre a Bíblia hebraica. Ele relata não só a origem da humanidade, mas como os ancestrais dos judeus, os israelitas, foram escolhidos por Deus para ser monoteístas. Para os cristãos, o Gênesis é o primeiro do par de livros que cingem os demais. O segundo é o Apocalipse, o último da Bíblia. Temas e autores é um dos tópicos. O outro tópico vai ser o objetivo político, e o terceiro e último é as escolas de interpretação. Primeiro ponto, temas e autores. O Gênesis se divide em 2 partes. A primeira relativa ao período primordial e a segunda ao período histórico ou patriarcal. Embora alguns estudiosos vejam a história de José como uma terceira parte. Tá? Ali vai ser o Israel. Né? O período primordial, ele diz respeito à criação, à desobediência, que é a queda, Caim e Abel, reversão da criação e castigo, o dilúvio, a Torre de Babel. Né? No período patriarcal, Deus escolhe 2 descendentes de Noé, que é Abraão e Sara, lembra? Que era infértil, né? E que aí deu origem a... Bom, vamos lá devagar, que talvez eu esteja me antecipando. 2 descendentes de Noé, Abraão e Sara, para que viajem à terra prometida e cresçam e se multipliquem. As narrativas seguem, então, os feitos de sua prole, em especial seu neto Jacó. Jacó é importante, né? Ludibriou tal, mas ganhou o nome de Israel. Então, Jacó, ele funda, cujos filhos dele fundam as 12 tribos de Israel. Na história final, José, que é filho de Jacó, leva a família para o Egito, preparando a transição para o livro do Êxodo. Segundo as tradições, eu aqui não acho que não falei isso, mas era bom citar isso, né?
Eu não sei se aqui na frente está já ou não. A, não tem, não chamava-se empregada, não sei se a palavra é empregada, a serva. Certo. Né? O Abraão tinha uma serva, esqueci o nome dela. E como a Sara não podia ter filho, ela não tinha filho, não podia não tinha filho. Então essa serva, o Abraão, ele até consentiu, e Abraão teve um filho com ela, que foi o nome de Ismael. Ismael, eu acho. Ismael. E o com a Sara, depois mais tarde acabou tendo um filho, que era o Isaac. Agar, eu acho. não é Agar, não? Não, Agar. Agar era a serva. Então teve um filho que era o Ismael. A origem, por isso que tem logo uma confusão logo de inicial. Esse que o filho com a serva deu o nome, deu o ramo todo que foi criar o islamismo. Que é Ismael, né? Ismael. E o outro, que é de Isaac, né, que foi com a Sara, deu origem ao povo, vamos dizer assim, os israelitas, né? Tá bom? Então já houve uma separação logo aí, né? Segundo as tradições judaica e cristã, Moisés. Você já viu que Moisés é que, logo nesse livro todo aí, né, ele é o que escreve as coisas, né? Aqui eu não sei se eu já falei isso. Não, acho que eu não falei. Bom, de qualquer maneira, Moisés é que escreve, até os Pentateuco, acho que só ele que escreve todos eles, se não me engano. Então, Moisés, inspirado por Deus, escreveu toda a Torá, foi isso mesmo, toda a Torá. Todos aqueles 5 livros. Inclusive sua morte no Deuteronômio, crença ainda sustentada pelos tradicionalistas, porém no século XVII, reformistas protestantes começariam a duvidar dessa autoria. Em 1878, o erudito bíblico alemão Julius Helausen publicou a teoria de que o Torá foi escrita por 4 autores que ele nomeou como J.E.P. e D. e J. no final, para o javista, que usou o nome YHWH para Deus. E para o autor que usou Elohim, né, P é um dos 5, né? Era JEPDJ. Então, o P, que é o terceiro, para a classe sacerdotal, né, que escreveu sobre genealogias e rituais e criou a estrutura para as narrativas de JED, para o autor do Deuteronômio. Né? Quer dizer, ele botou lá aquelas 5 letras para cada um, como se fossem 5 pessoas tivessem escrito. Né? E cada um tinha feito um pedaço. Muitos estudiosos veem as repetições e contradições do Gênesis como um sinal de autoria composta, né, por várias pessoas. Por isso que seria assim contraditório. Gênesis 1 e 2, por exemplo, conta histórias diferentes da criação, com Deus criando seres humanos em pontos separados da narrativa. Abraão diz a 2 reis diferentes que Sara é sua irmã e não esposa, mostrando assim as contradições. Né? E Jacó é renomeado Israel 2 vezes. A aceitação dessas verdades múltiplas é aspecto fundamental do judaísmo rabínico. Para os tradicionalistas cristãos, porém, não pode haver contradições. Ele diz que, então, Gênesis 2 é uma explicação adicional de 1. E esse Gênesis 12 e 20 são 2 histórias separadas e o nome de Jacó só muda oficialmente em Gênesis 35 após a aliança com Deus. Então, isso aqui foi o primeiro ponto que a gente abordou, né? Seriam os temas e autores.
Agora vamos ver o objetivo político. Herlaus, lembra aquele alemão lá, né? E outros estudiosos também acreditam que a identidade dos autores do Gênesis poderia ser contextualizada a partir de implicações teológicas e políticas de texto. Uma teoria situa os autores nos reinados de Davi e Salomão, que foi 900 a.C., com o autor J, né, um deles, compilando as histórias de Judá e o as duas tribos do norte, na criação de narrativas políticas para unificar os israelitas divididos. Então, eles acham que o objetivo político é esse, é reunificar, né, de acordo com o que cada um escreve. Né? Bom, escolas de interpretação, o último ponto. Né? Nos anos 1960, eruditos, liderados por Roberto Alter, usaram a crítica literária para desvendar o Gênesis. Crítica literária. Analisando sua forma final, em hebraico. Eles observaram recursos literários, como jogos de palavras, muitas vezes perdidos na tradução, e repetições, e os diferentes gêneros, indicativos talvez da fusão de múltiplos textos. Na segunda metade do século XX, os estudiosos deslocaram a crítica de texto para o projeto pessoal de seus intérpretes e declararam que não havia jeito certo de ler a Bíblia. Mais interessante para leitores não eruditos da Bíblia, talvez seja a tensão entre o Gênesis e a ciência. Em 1872, a tradução do Gilgamesh, a história da criação dos babilônios, né, revelou um fluxo de histórias similar às da Bíblia. Para alguns, isso confirmou que o Gênesis era acurado, mas para outros indicou a influência da mitologia babilônica. Essa tradução surgiu só 13 anos após Darwin publicar sua teoria da evolução e a origem das espécies, que foi feita em 1859. Em 1925, o julgamento de Scopus para determinar se as escolas de Tennessee deveriam ensinar Darwin ou o Gênesis levou o tema ao topo da política americana. O debate continua hoje em dia com várias posições a respeito do assunto, buscando mostrar que a ciência e o Gênesis não são necessariamente incompatíveis. Então, essa é a introdução que a gente deu em relação ao Gênesis. Agora vamos ver um aspecto específico do Gênesis, que é a questão da criação. Aquele famoso haja luz, né? Ou faça luz. Não tem antes disso, não tem, no início era o verbo, e o verbo era Deus. Isso não é do Gênesis? Bom, aí você já tem tanto Gênesis para lá, Gênesis para cá, já não sei dizer. Eu entendo que isso aí Vou procurar aqui. Que isso aí é o início, né? Uhum. Mas não sei o quanto início é. Desligando. Vamos lá, hein? Presta não, só tem por enquanto é o Cristiano. João entrou aí. João entrou? Então vamos lá, vou apagar aqui. Aí em poucos minutos depois eu já volto.